Fala galera do sexto ano, tudo bem? Professor Rodrigo Fontes, estou aqui para a gente fazer junto mais uma edição do material de complementação escolar da SME. Acesse aí o aplicativo através do QR Code para a gente entrar no material e fazer esse acompanhamento junto às atividades de geografia. Vamos lá, pessoal do sexto ano. Nós entramos aqui na atividade do dia 22 ao dia 26 de junho e a parte de geografia começa na página 15, ok? Então, a gente continua com o tema de coordenadas geográficas, que foi o tema trabalhado na última semana, na última edição do material de complementação escolar. E aqui no mapa vocês podem ver, tem um mapa aqui ao lado, que traz uma numeração, né, que é a numeração em linhas imaginárias para a gente representar as coordenadas geográficas. Então, a gente tem como se fossem aqui os meridianos e os paralelos, né? Então, a linha, olha aqui a mãozinha, que vai de cima a baixo, seria a representação dos meridianos, as longitudes, e aqui seria de leste a oeste, os paralelos das latitudes, certo? Então, o que são as coordenadas geográficas? Lembrando, é o cruzamento dessas duas linhas imaginárias gera um ponto, que seria esse ponto aqui. Olha aqui a setinha aqui. Nesse caso aqui em vermelho, esse ponto seria um nosso ponto de cruzamento. Ou, se a gente pegasse aqui do número 4 e cruzasse com o número 1, a gente teria esse ponto em nossa coordenada geográfica, que seria 4 e 1. Então, a gente cruzando, né, as latitudes e as longitudes, a gente consegue determinar pontos, que são os nossos, através dessas nossas coordenadas geográficas, e através desses pontos a gente consegue se localizar no espaço geográfico. Então, aqui tem um exemplo aqui da casa, né, que seria, está escrito aqui embaixo, casa da vovó, né, tem aqui as ruas, Rua das Laranjas, tem aqui Morro da Pedra, né, então a gente consegue, cruzando os pontos, dizer onde é cada espaço geográfico, onde está a localização de determinado elemento, seja ele natural, como esse morro, né, ou essa floresta, seja ele um elemento da paisagem, um elemento cultural da paisagem, seria uma casa, uma farmácia, uma padaria, certo? Então, você lê aqui o texto do Fique Ligado, que diz justamente nesse sentido que eu acabei de falar para vocês, para a gente fazer as atividades que estão aqui na página 15. As atividades tratam o seguinte: a partir do mapa acima, responda as questões abaixo no seu caderno de geografia. A questão 1. Utilizando os valores e as direções cardeais colocadas no mapa, indique as coordenadas geográficas da padaria e do posto de gasolina. Então, você vai fazer como eu estava fazendo lá agora, conversando com vocês. Você vai indicar as coordenadas geográficas da padaria e do posto de gasolina. Você vai olhar lá onde está a padaria e o posto de gasolina e vai indicar. A padaria está aqui, um exemplo, do 2 com o 3. Então, está aqui da coordenada, né, da 4 com a 2. Então, você vai fazer esse cruzamento para indicar esses pontos no mapa, ok? E a questão 2 é, a partir do uso das linhas imaginárias do mapa acima, apresente um tipo de uso desse sistema para geografia. Então, tem aí alguns tipos de uso e
o mais utilizado ultimamente, que traz esse sistema de coordenadas geográficas. Ele faz uso da tecnologia e tem dentro dos smartphones, por exemplo, através dos aplicativos. Tem um aplicativo muito comum que tem praticamente todos os smartphones, os celulares, para você se localizar e fazer rotas. É um exemplo, tá aí a dica para você fazer a questão 2. Aqui no finalzinho tem um texto. As coordenadas geográficas são a latitude e a longitude, formadas a partir da distância entre dois tipos de linhas imaginárias, os paralelos e os meridianos. Sabendo dos seus valores, podemos encontrar, em diferentes tipos de mapas, a localização exata de diferentes elementos existentes no espaço geográfico, sejam eles naturais, como florestas e rios, ou sejam eles humanos, como escola ou um posto de gasolina. Certo? Então, aqui você resume justamente essa explicação que eu acabei de fazer. Esse texto aqui, para quem tiver alguma dúvida, fala mais sobre a coordenada geográfica e seus sistemas de latitudes e longitudes através das linhas imaginárias, que são os paralelos e os meridianos, certo? Vocês repararam aqui que nós temos palavras em negritos, ou seja, elas estão em destaque por ser mais escuras. Exemplo, latitude, longitude, estão percebendo? Os paralelos, meridianos estão em negrito. Localização, naturais, humanas. Por que eu estou destacando isso? Porque na atividade aqui debaixo da caça-palavra, está aqui no material de complementação escolar pedindo a seguinte coisa: encontre as palavras grifadas na fala do estudante da página anterior. Olha aqui, o estudante é justamente ele que está fazendo essa fala. Essas palavras grifadas, ou seja, elas são marcadas com destaque, então aqui em negrito são essas palavras que eu comentei com vocês, são essas que vocês vão procurar nesse caça-palavras aqui embaixo, certo? E logo aqui no final da página 16 tem o Lendo Mapas, que fala um pouco mais das coordenadas geográficas e olhando para o mapa do mundo, né, o mapa mundi, você pode olhar cada coordenada geográfica, encontrar as suas referências de latitude e de longitude, certo? Ou seja, aqui latitude 40 graus, aqui a longitude menos 104 graus, certo? E você consegue, nesse ponto, identificar o país que está fazendo parte dessa localização neste ponto. E isso vai acontecer em todas as partes do mundo, como vocês podem ver aqui embaixo no mapa mundi, certo? Então se você quiser ter um mapa mundi com todas as coordenadas geográficas, com todos os seus paralelos e meridianos, ou seja, apontando as suas latitudes e longitudes em graus, você pode acessar esse QR Code ou o link aqui abaixo para entrar no mapa, no Atlas do IBGE, que lá tem o mapa mundi político, e você vai descobrir a latitude e longitude de cada país, inclusive desse país acima, certo? Então fica aí como atividade você descobrir qual o país que trata esse ponto, onde cruza a latitude 40 graus com a longitude menos 104 graus. E para fechar, a gente vai para a página 17, que fala sobre os fusos horários, certo? Então, a gente precisa compreender essa dinâmica de fuso horário no planeta Terra e essa relação que ele tem com o movimento de rotação da Terra, ou seja, que vai modificando os pontos iluminados no planeta, e com isso também você vai compreendendo as diferenças ao passar o dia das 24 horas em cada ponto do planeta. Então está aqui os fusos horários, o meridiano de Greenwich
é o fuso horário 0. E a gente pode chegar aqui, se vocês estão vendo aqui a mãozinha, território brasileiro, ele tem vários fuso horários. A maior parte do território brasileiro, que é aquela expressão que você escuta hora de Brasília, porque está dentro, Brasília está dentro desse fuso horário, ele está aqui no, olha lá em cima, o -3, ok? Fuso horário -3. Então, se a gente andar aqui para o Oriente, ou seja, lá ao lado do Japão, é onde está mais alto, onde nasce primeiro dia, podemos dizer assim. Por isso que o Japão é chamado a terra de sol nascente, porque ele está aqui, ó, aqui em cima onde está a mãozinha, olha aqui, Tóquio, capital do Japão, está aqui bem no cantinho aqui do nosso planeta, se é que tem canto, né? Porque o nosso planeta é uma bola, podemos dizer assim, esférico, né? Geoidal, a forma planetária, mas é aqui, próximo do fuso horário +12, né? Indo que é o ponto extremo, que a gente tem o território japonês. E para o lado de cá, o lado ocidental, a gente vai ter a diminuição dos fuso horários em -1, -2, -3. E a gente vai ter que fazer a diferenciação se a gente for se deslocar, por exemplo, em uma viagem. Então a gente sai aqui do Rio de Janeiro, que estamos no fuso horário -3, se deslocando para outro ponto do planeta, tem essa questão de troca de fuso horário, vai chegar lá em uma hora local completamente diferente. Beleza? Então, para exercitar isso daí, tem um texto aqui para você conhecer mais sobre essa questão das zonas horárias ou fuso horários e um desafio. Tá vendo aqui? 4 reloginhos com diferentes cidades em diferentes pontos do planeta Terra. Então, qual é o desafio? Faça a leitura dos relógios de alguma das principais cidades do mundo e aponte o horário em cada uma delas. Em seguida, aponte a diferença do horário de Brasília, que é esse primeiro relógio verdinho, com as demais cidades destacadas no relógio. Então, você vai olhar e vai ver a diferença quando é 12h37 aqui em Brasília, no Brasil, e Nova York vai ser que horas? 11h37. 1 hora menos do que o nosso horário aqui, certo? Já em Lisboa, lá em Portugal, vai ser qual horário? Quantas horas a mais ou a menos? E em Doha, lá no Catar, vai ser qual horário quando for 12h37 no Brasil? E você vai calcular, são quantas horas a menos ou a mais, certo? Então é isso, pessoal, a gente termina a edição do dia 22 ao dia 26 para o 6º ano, as atividades de geografia aqui. É isso, galera. Fechamos mais essa edição do material de complementação escolar. Compartilhe e acompanhe aí o canal. Nas próximas edições a gente está aqui novamente para fazer juntos essa atividade. Um abraço a todos e até a próxima.